Olá, pessoal! Eu sou a Gisele E eu sou o Robson. e nós estamos aqui para compartilhar com vocês palavras que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nesses últimos meses e que nós temos compartilhado com amigos e com a nossa comunidade local. E no vídeo de hoje nós vamos compartilhar a respeito de algo que Deus tem falado ao nosso coração. Nós temos tido boas conversas a respeito desse tema e Deus tem colocado no nosso coração a respeito da porção. A porção que Deus tem sobre cada um de nós. E para embasar a conversa de hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. E vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar por uma terra distante, chamou seus próprios servos e os entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. E cada um segundo suas habilidades. E em seguida foi viajar. Então, o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 e o que mais eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel em poucas coisas e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do seu Senhor. E chegando também o que recebeu 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que ganhei outros 2 talentos além desse. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que é um homem duro e que colhe onde não semeias e ajunta onde não espalha. E receoso eu fui e escondi na terra o seu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondendo o Senhor, disse-lhe: servo perverso, preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele, dai ao que tem 10 talentos. Porque cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. É interessante aqui esse texto, quando Jesus vai falar com os seus discípulos, ali ele estava com uma multidão de pessoas. E é interessante que esse texto ele vai abordar sobre muitas coisas a respeito do reino de Deus. Ele vai falar das 10 virgens e tal. Então Jesus está traçando ali uma ideia do que é o reino de Deus. Ele vem construindo, né, uma ideia. Exatamente, uma ideia a respeito do reino de Deus e da sua vinda. Então, da responsabilidade que a gente tem dentro desse reino, de acordo com a vinda dele. Então, alguma coisa ele vai cobrar de nós quando ele vier. E nesse texto ele é bem explícito, porque ele vai dizer a respeito dos talentos. E quando a gente estava conversando a respeito disso, né, ele fala assim, ó, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 1 talento. Fala, nossa, 1 talento? Pouco 1 talento, né? A gente imagina que é pouco 1 talento, né? Mas quanto vale 1 talento? Exatamente. Esse 1 talento, a gente fez uma pesquisa e assim, aproximadamente vai valer quase aí $10 mil. Uau. 10 milhões, na verdade, 10 milhões de dólares. São quantos dias trabalhados? São aproximadamente 700 denários, 700 dias trabalhados. Uau. Então, assim, é muito tempo. E isso é muito dinheiro. Quando a gente fala em 1 talento, a gente pensa, é só 1. Não, mas aquilo valia muito. Se o Senhor repartiu 5, 2 e 1, ele tinha 8. Então, desses 8, 1 era muito importante e tinha um valor muito grande. Então, às vezes, a gente olha para os talentos de uma forma meio que, não, isso não é tão importante. Mas monetariamente aquilo valia
muito. E é interessante, assim, que o texto fala que ele distribuiu a cada um segundo as suas habilidades. Então, quem distribuiu conhecia aquelas pessoas que estavam recebendo. Então, ele distribuiu segundo as habilidades ou a capacidade em comum de cada um deles, né? Exatamente. Então ele viu que o que tinha, que ele deu 5, ele podia contar com aquele que deu 5, porque ele sabia que nele tinha o suficiente para ele fazer o que ele deveria fazer com aquilo. E é interessante a gente olhar na perspectiva dos 3. O que ganhou 5, o que ganhou 2 e o que ganhou 1. Os 2 primeiros, eles souberam o que fazer com aquele dinheiro. É interessante que o que ganhou muito, ele fez, negociou e trouxe outros 5. Mas o do meio, o que ganhou 2, eu gostei de observar a vida dele. Por quê? Ele pegou o que ele tinha e ele não olhou para o que tinha mais. Porque ele poderia olhar e falar assim, eu só recebi 2, o outro recebeu 3. Por que eu não recebi também 5? Ele não se importou. E ele também não se deixou levar pela negatividade do primeiro, que pegou aquilo e enterrou. Às vezes a gente pode pensar que assim, a gente não tem muitos talentos, né? Mas a gente tem que ter o mesmo comportamento que esse que tinha 2 talentos. Ele pegou aquilo como valioso para ele e ele soube o que fazer. E ele, na verdade, fez o que deveria fazer. Ele poderia não ter o resultado a qual ele teve, mas ele fez o que ele deveria fazer, que era negociar com aquilo. Aquilo que foi confiado nas mãos dele, né? E trazendo isso que você colocou aí, como a gente tem conversado, Deus tem falado muito comigo nesses últimos meses sobre porção, né? E a gente vê claramente que Deus depositou ali, né? O Senhor, né, depositou na mão de cada um uma porção. Assim como Ele fez comigo, com você e com todos nós. Deus, Ele nos deu uma porção específica. Como assim? Todos nós fomos presenteados por Deus com uma porção. Eu quero ler um texto aqui que fala para vocês, lá em Salmo 139, 16. Você pode abrir para mim, por favor? Nesse texto, o texto traz como Deus me viu como substância ainda informe, antes que os nossos ossos fossem formados. Todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro. O que fala em Salmos 139, 16? Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Gente, olha que lindo isso. Quando a gente estuda, né, cientificamente a composição do ser humano, como que o ser humano é um ser complexo, a gente entende assim a grandeza de Deus e como Deus foi tão minucioso em nos criar. E como você disse para mim aquele dia que a gente estava conversando, nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Então Ele nos fez com muita graça, com muito amor, com muito zelo e depositou em nós uma porção. Por exemplo, ninguém será como eu, Gisele, nem antes de mim e nem depois de mim. Eu tenho uma digital exclusiva, a íris, né, do meu olho, ela é única. Imagina, no meio de tantas pessoas, eu sou única, você é único. Não existe ninguém com o meu timbre vocal. Tem estudos científicos que mostram, né, como o nosso timbre de voz fala, compõe a nossa identidade, a nossa porção. Então, antes do ventre, antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus sonhou comigo e com você. Deus, Ele nos criou com um propósito e com uma identidade muito bem estabelecida. Mas o que acontece? Quando nós somos gerados e quando a gente vem à luz, né, quando nós nascemos ali no seio familiar, na nossa família, nós recebemos muitas informações. Por exemplo, o nosso jeito, a nossa forma de criação, o que nós recebemos ali dos nossos pais. Cada pessoa nasce dentro de uma cultura. E o que pode acontecer? Todo esse potencial, toda essa identidade, todo esse propósito
que Deus colocou dentro de nós, que já está ali, né? O nosso ser, ele traz tudo isso. Ele traz os propósitos de Deus, ele traz os planos originais de Deus para nós, e Deus deposita dentro de nós aquilo. A partir do momento que nós somos inseridos ali, né, dentro do contexto familiar, dentro do contexto humano, o que pode acontecer? Tudo isso que Deus nos deu pode ser deformado. A partir do momento que nós estamos ali, né, dentro do seio familiar, dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, a gente vai para a escola, a gente vai para uma faculdade. Então, muitas informações que nós recebemos podem deformar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Podem deformar a nossa porção. Exato. E até aquela questão, naquela teoria da tábula rasa, que não é uma verdade. Então, Deus, ele deposita em nós uma expectativa. Exatamente. Deus tem uma expectativa sobre cada um ao nascer. E a expectativa dele é relacionado com tudo aquilo que ele mesmo depositou. E ele nunca vai pedir de nós ou buscar em nós algo que ele já não tenha plantado em nós, na nossa origem, para que a gente floresça segundo aquilo que ele espera de nós. Exatamente. E aí entra muito nessa questão dos talentos, a porção que Deus distribui. O que nós podemos fazer com aquilo que Deus colocou dentro de nós? Nós podemos frutificar, nós podemos multiplicar aquilo que já está dentro, ou nós podemos enterra e simplesmente enterrar. E como que a gente enterra? Então, no texto é muito interessante que esse que ganhou um talento, ele teve um comportamento que vai mostrar pra gente que se nós agirmos dessa forma, nós podemos com certeza enterrar os talentos. Ele olhou para aquele senhor, qual foi a desculpa que ele deu? Quando ele olhou para ele, falou, nossa, ele é um senhor que colhe onde ele não semeia e ele junta onde não espalhou. Opa! Isso é um Deus ruim ou um Deus milagroso? Que mesmo sem semear, ele pode colher. Eu olho para esse Deus como um Deus milagroso, um Deus de milagre, que faz acontecer onde não tem. Só que o olhar daquele homem foi um olhar de medo, um olhar de pavor, de não temor, mas medo, né? Pavor de um senhor que poderia fazer coisas que poderia ir contra ele, mas na verdade não. E o que isso ensina para nós? Quando nós temos uma visão distorcida a respeito de Deus, a gente pega aquilo que ele colocou dentro de nós e a gente não faz o que nós devemos fazer. Exato. Muitas vezes a gente faz tudo o contrário ou até mesmo enterra. Ou até mesmo fala negligencia. Porque o enterrar não é só não fazer. O enterrar também é você fazer outras coisas a qual Deus não pediu para você o que você faça. Exato. Então o enterrar não é simplesmente, eu não vou fazer, eu vou deixar de fazer, não. É não cumprir o propósito fazendo qualquer outra coisa que não seja aquela a qual Deus determinou que você fizesse. Outra forma também da gente enterrar o nosso talento, e essa forma que eu vou falar agora, ela tem sido um grande empecilho na nossa geração, até por conta das redes sociais, da tecnologia, que é a comparação. Gente, a comparação, a gente sempre fala, né, que a comparação é pecado. Por que é pecado? Porque quando eu comparo, eu estou negando o que Deus colocou em mim, eu estou negando a minha porção, eu estou negando aquilo que Deus fez único, exclusivo, aquilo que só eu posso fazer, a minha marca nesse mundo. Eu sempre falo que Deus, o grande propósito, né? Deus tem um propósito, o propósito é dele, o propósito é do reino. Deus, ele tem ali o seu grande plano desde a fundação do mundo. E esse grande plano, ele está sendo muito bem executado com o passar das gerações, com o passar do tempo. E nós podemos ver isso muito bem hoje na nossa geração, a palavra de Deus se cumprindo. Então, o grande plano de Deus, ele está aí a todo vapor. Eu e você, de certa forma, nós fomos inseridos nesse grande plano. Nós temos ali o nosso pedacinho de vida, a nossa responsabilidade,
aquilo que foi colocado em nós, aquilo que foi dado a nós, aquilo que Deus espera de nós dentro do grande plano, dentro desse reino de Deus, a qual eu e você estamos inseridos. Então nós temos sim uma responsabilidade, nós temos um propósito dentro do reino de Deus, nós temos um propósito na nossa geração. E tem coisas que Deus colocou dentro de mim, é a minha marca, é a sua marca, é a sua marca. E quando nós comparamos, o que que nós fazemos? Nós negamos aquilo que tem dentro de nós. Eu olho para você e eu falo, o que tem dentro de, olha, o que tem dentro de você é muito mais bonito do que o que Deus colocou para mim. Olha, o que você está fazendo é muito melhor do que aquilo que eu estou fazendo. E a gente entra nessa comparação, gente, tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós faz parte do nosso ser, está intrínseco a nós, faz parte ali da nossa existência, a nossa voz, o nosso jeito, os nossos talentos, os nossos dons, foi tudo Deus que nos deu. E tudo isso está relacionado ao propósito que Ele tem para mim e para você. Isso é a nossa porção. Você sabe qual é a sua porção? Às vezes nós estamos olhando tanto para a porção do outro que nós não estamos descobrindo a nossa porção, quem somos nós. E hoje as pessoas têm falado muito, né, sobre propósito, sobre identidade. E aí a gente vai buscar o nosso propósito e a nossa identidade no outro. Nós vamos buscar o nosso propósito e a nossa identidade naquilo que está fora. E enquanto Deus está falando, você quer realmente saber aquilo que tem dentro de você? Então olha para dentro de você. Olha para aquilo que eu plantei dentro de você. Deus é o nosso Criador. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar sobre todas as coisas como a palavra de Deus diz. E aí nós vamos buscar conselho aonde? Nós vamos buscar entender o nosso propósito em cursos, né? Em um final de semana, muitas vezes, né? A gente quer aí nessas propagandas enganosas, em um final de semana a gente acha que a gente vai descobrir o nosso propósito de vida. Gente, o nosso propósito de vida está ligado àquele que nos criou, àquele que nos formou, porque foi Ele que colocou, foi Ele que depositou dentro de mim tudo aquilo que Ele depositou, tudo aquilo que contém o meu ser. Então, se eu quero verdadeiramente entender o meu propósito, entender a minha porção dentro desse reino, eu preciso olhar para quem? Eu preciso olhar para mim. Eu preciso estar conectada com Deus, eu preciso estar conectada com o Espírito Santo, que me ensina sobre todas as coisas. Então, muitas vezes, nós somos, como fala quando a gente quer uma coisa, mas vai buscar em outro lugar? Incoerentes. Incoerente. Muitas vezes nós somos incoerentes, porque nós falamos que nós queremos entender o nosso propósito de vida, mas a gente busca onde não tem resposta. Exatamente. E é interessante que esse que enterrou, falando a respeito disso, provavelmente ele, assim, é óbvio que é uma parábola, mas a gente pode também viajar dentro da parábola. Os outros dois tiveram a mesma atitude, eles estavam conectados com Deus. Quem sabe esse não foi buscar informações em outros lugares, falou, olha, é risco, então vamos enterrar, é melhor você enterrar aqui e tal. E é interessante que o medo dele paralisou ele. E para a gente viver o propósito de Deus, muitas vezes a gente vai ter que se arriscar. Aqueles outros dois, eles sabiam o resultado que eles teriam? Eles tinham certeza de que eles plantariam 5 e receberiam 5? Não. Mas eles foram e fizeram o que tinha que ser feito. Muitas vezes a gente perde de viver o que Deus tem para nós porque nós temos medo de nos expor. E aqueles dois, eles se expuseram, eles foram e negociaram. Eles deram a cara, eles foram lá. O outro, o que ele fez? Não, eu não quero me expor. Ele reteve, ele guardou, ele escondeu. Então, quando nós agimos para dentro, né, não só o olhar, quando nós agimos não só o olhar, mas a atitude para dentro e a gente não se expõe em Deus, a gente perde de viver o que Deus tem para nós. Uau, muito bom. E muitas vezes Deus tem muito para você. Com pouco que Ele depositou, porque às vezes a gente, mas é tão pouco. Aquele rapaz de 1 também achou que era pouco, mas a atitude dele foi errada. Então quem sabe você não tem 1 ou 2, porque é aquela até que a gente comentou, né? A gente gosta de olhar e comparar o outro pelo Instagram, pelos números de visualizações, pelo YouTube e tal.
Mas será que aquela pessoa que tem aquilo tudo mostrando numa rede social, ela é aquilo tudo? Exato. Então a gente acaba nos diminuindo por uma aparência de grandeza no outro que nós não sabemos se é verdade. Então por que não olhar para nós, para aquilo que Deus já plantou em nós? E ao invés de nos acovardar, nós devemos ir como os outros dois fizeram, tiveram coragem de se expor. E hoje Deus quer que nós nos expusemos, que nós vamos mesmo fazer, vamos adiante, usando aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Então, a primeira coisa é nós entendermos, né, qual é a nossa porção. Porque a partir do momento que nós entendemos qual é a nossa porção em Deus, o que Ele colocou nas nossas mãos, o que Ele confiou na nossa vida, o que Ele confiou dentro de nós automaticamente não vamos nos comparar. Exatamente. Porque nós entendemos o nosso lugar em Deus. Nós entendemos a nossa porção. Nós entendemos o nosso propósito dentro desse grande plano de Deus. Dentro do reino de Deus. E trazendo tudo isso que você trouxe para nós, falando aí, né, dos homens e das mulheres que foram grandemente usados na palavra de Deus. Imagina se eles fossem fazer isso com aquilo que Deus confiou em suas mãos. Porque Davi, por exemplo, Davi, ele foi único. Ele fez o que ele fez e nenhum outro fez aquilo que Davi fez. José, né? A história de José, como Deus amadureceu José, a palavra que Deus tinha sobre a vida de José era para José. E ele foi único. Exatamente. E ele foi único. Esther, a palavra de Deus sobre Esther, a porção de Esther, libertar o povo. Gente, foi único. Então, assim, nós precisamos olhar para esses homens e para essas mulheres que Deus nos deixou como exemplo, né, na sua palavra e entender que nós somos únicos. E é interessante que a Bíblia ela não omite nem as falhas e nem o início de cada um deles. E todos esses que você citou, o início deles é muito tosco, é muito pequeno. Davi estava lá muito humano. O cara, tinham outros melhores, tinham outros com muito mais talento do que esses. Mas era a porção dos outros. Exatamente. E se ele fosse olhar só para essa pequena porção... É tanto que Samuel, quando foi, né, exatamente. Davi, ele olhou para tudo aquilo que os olhos humanos dele... Samuel, na verdade, olhou pro Instagram da época dele. Ele olhou ali pela aparência, tal. E não viu que tinha um pequenininho lá no fundo. Exatamente. E muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. E assim, gente, o que é grande, o que está visível, o que está exposto, essa é a porção daquela pessoa. Exatamente. Talvez Deus tenha para... Por exemplo, Davi, Deus falou para Davi que o reino dele seria perpetuado. Um reino eterno. Foi a porção de Davi. Deus falou para Davi que ele seria conhecido entre as nações. Exatamente. Essa foi a porção de Davi. E outros reis que vieram antes de Davi, que vieram depois de Davi, tiveram ali a sua contribuição, a sua porção. Mas Davi precisou entender a porção dele. José precisou entender a porção dele. Esther, da mesma forma. Maria, né, que deu à luz a Jesus. Essa foi a porção dela. Essa foi a colaboração dela no reino de Deus. E muitas vezes a gente escuta assim, quem vai ser o Davi da nossa geração? Quem vai ser a Esther da nossa geração? Gente, quem vai ser a Gisele da minha geração? Quem vai ser o Robson da nossa geração? Quem vai ser a Maria da sua geração? Né? Você mesmo, não se comparando a outros, mas nós não seremos Esthers da nossa geração, nós não seremos Davis da nossa geração, nós seremos aquilo que Deus colocou dentro de nós. Nós somos a nossa porção aqui nessa terra. E é engraçado você falando isso, eu lembrei aqui, se você for ver todo o relato bíblico, não existe nenhum personagem que foi igual ao outro. Exatamente. Cada um teve uma vivência, mas assim, extremamente diferente. E uma função no reino exatamente. Diferente, uma marca diferente, uma unção diferente, como João Batista. Sim. Né? João Batista foi João Batista e não teve outro. Teve outro como João Batista. E aí é interessante a gente pensar sobre o quê? Dentro disso tudo. Qual é a minha porção? Né?
Qual que é a minha porção específica no reino? Existe uma função específica? Deus, ele tem funções para cada um de nós, às vezes uma mais específica do que a outra, mas muitas vezes a gente quer entender essa especificidade da porção de Deus, que é algo que Deus vai apresentando no decorrer da nossa vida e que vai forjando o nosso caráter, forjando todo o nosso ser e vai se expressar maior lá na frente. Caminhar. Só que a gente esquece que existem porções diárias para nós. E que já foram estabelecidas. Exatamente. Se nós não vivermos as porções diárias, nós nunca alcançaremos a porção completa de Deus para nós. Então, qual que é a nossa porção como marido, como esposa? Qual é a nossa porção como filho? Como pais. Como pais. O que Deus já estabeleceu aqui na sua palavra. Como discípulos de Jesus nessa terra. Como discípulos, como fazedor de discípulos. Então, Deus já tem porções que ele já especificou para nós como nós devemos andar. Como cristãos. Quando nós tomarmos a posição das porções já estabelecidas, como marido, esposa, um bom marido, uma boa esposa, caráter, a vivência com Deus, a intimidade com Deus. Tudo isso vai nos forjar para a grande missão que Deus tem para nós. Uau, muito bom. Amém. Gente, essa é a palavra que nós queríamos compartilhar com vocês. Fiquem ligados, porque terá muito mais. Tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, nós vamos começar a compartilhar aqui com vocês. E se você gostou, se Deus falou ao seu coração, eu quero que você se inscreva aí no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você sabe aí que precisa ouvir uma palavra como esta que foi ministrada aqui. E que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e que você possa encontrar em Deus qual é a sua porção. Em Salmos fala aqui: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Nós, como cristãos, nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós precisamos viver uma vida intencional na presença de Deus. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo em nós e o que Deus quer fazer através de nós. Então, que você possa ficar com essa palavra, que você possa refletir sobre essa palavra e que essa palavra possa ser usada por Deus como uma ferramenta de transformação na sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, compartilhe ao máximo com seus amigos e que você possa ser abençoado por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Por quê? Porque não é 10 talentos. De onde eu tirei 10 talentos? Eu também. Dos 10 talentos, as 10 virgens e os talentos.